Olá pessoal, aqui é o professor Rogério Bilibil e nós estamos no canal Professor Bilibil Responde, um canal voltado ao conhecimento. Portanto, deixe o seu like, faça a sua inscrição, mande as suas dúvidas, isso é o mais importante de tudo. Mande as suas sugestões de assuntos que você gostaria de ver aqui no canal. É assim que nós vamos criar laços de conhecimento e vamos mudar a sociedade. É nisso que eu acredito e é por isso que esse canal existe. Bom, a pergunta de hoje, ela me foi feita também há um bom tempo atrás, quando a gente trabalha a história do Brasil contemporâneo, no Brasil dos últimos anos. E todos, pelo menos, ouviram falar, em 1984 houve uma grande mobilização nacional que envolveu personalidades, jornalistas e o povo, com o nome de Diretas Já. Inclusive se elegeu na época como a cor que simbolizaria esse movimento, a cor amarela. E aí todas as pessoas que eram simpatizantes ou usavam uma camisa amarela ou um detalhe em amarelo. E eu, estudante do ensino médio na época, com aquela rebeldia saudável que é típica da adolescência, eu tinha 16 anos, eu passava em frente a uma árvore de flores amarelas no caminho do colégio, e como eu ia a pé, todo dia eu tirava uma flor, eram milhares de flores, muitas estavam caídas no chão, e colocava no cabelo, como uma forma de as pessoas me perguntarem, mas o que você está fazendo com essa flor aí? Aí eu dizia, você não reparou que é uma flor amarela? Eu quero de volta a democracia no Brasil. Pois bem, essa foi então a simbologia das diretas já. Então, como eu falei, um movimento em 1984 que propunha a eleição direta, universal, para presidente da República. Para a gente entender um pouquinho isso, a gente tem que retroceder alguns anos atrás. Em 1979, toma posse o último presidente da ditadura, que foi o general Figueiredo. E já havia, desde o governo Geisel, que antecedeu o governo Figueiredo, uma sinalização por parte dos militares que gradativamente a democracia seria restaurada, e culminaria com a saída dos militares da presidência da República. Então esse processo começa com o general Geisel, é uma abertura lenta, ou seja, entre Geisel e Figueiredo aí nós vamos ter 10 anos, metade do período da ditadura militar, e aí Figueiredo assume, dizendo que ele será o último realmente dos presidentes, e assim foi. Em 1982 retornam as eleições para governador, que não existiam durante um período da ditadura, não se elegia governador. Os governadores eram eleitos indiretamente por colégios eleitorais. Em 1982, portanto 2 anos antes das diretas já, houve eleição para governador direta. E eu acho que esse foi um certo impulso para se pensar, bom, se já voltamos a eleger os governadores, o próximo passo é eleger o cargo máximo, que é o presidente da República. E aí então começou-se esse movimento para a votação da emenda Dante de Oliveira, a emenda que, se aprovada, ela estabeleceria eleições diretas, provavelmente para o ano de 1985, já que o presidente Figueiredo ele deixa o cargo nesse período. Contudo, apesar de toda a mobilização, de todos os comícios, de todas as pessoas aderirem, e havia uma grande quantidade de pessoas, obviamente que os políticos, e os partidos políticos estavam interessados, que a emenda Dante de Oliveira fosse aprovada. Mas, apesar de toda essa mobilização, apesar de toda essa
aderência dos políticos, das lideranças e da própria população, a emenda foi rejeitada. Foi votada no Congresso Nacional e foi rejeitada. Causou uma grande frustração, né, a ponto de, então, uma vez feita a eleição indireta, né, é eleito então Tancredo Neves pelo colégio eleitoral, ou seja, pelas duas câmeras. Uma das frases que Tancredo Neves dizia na sua campanha era a seguinte: nós vamos ao colégio eleitoral para acabar com ele. Ou seja, ele queria sinalizar que após o seu mandato, o próximo presidente seria eleito pelo voto popular, né? Nós sabemos que Tancredo ficou doente e ele já tinha mais de 70 anos, se eu não estou enganado, ele tinha 75 anos, né, quando ele foi eleito, e ele já tinha problemas de saúde e acabou então, a doença acabou vencendo Tancredo antes que ele pudesse efetivamente assumir o cargo, né? E aí, uma atitude que é contestada até hoje, se havia legalidade constitucional para isso. Lembre-se que nós não temos a Constituição atual, ela seria escrita em 86, 87 e promulgada em 88. Então, pela Constituição anterior, né, que ainda havia sido feita pelos militares, há questionamentos se o Sarney realmente poderia ter assumido o poder na condição de vice-presidente sem o presidente tomar posse, né? Porque efetivamente o Tancredo não tomou posse. Se ele tivesse tomado posse, é natural que no impedimento, né, por falecimento ou por uma doença muito grave, é o vice que vai assumir, né? Mas como o Tancredo não havia tomado posse, ficou essa dúvida jurídica, do qual eu não me atrevo a comentar muito, porque é um assunto realmente de interpretação da lei, né? Mas o fato é que o Sarney assume. E aí resta a pergunta: por que, apesar de toda a mobilização, né, ainda não se fez a eleição presidencial direta, universal, em 1985, né? Como eu falei, só em 1989. Eu acho que a resposta mais óbvia a isso é que o processo de redemocratização foi lento, né? Foi até bastante lento, e que havia ainda muito conservadorismo no Congresso Nacional. Quer dizer, o Congresso ficou, parte dele, obviamente, insensível ao apelo popular pela democracia na forma do voto, né? Na forma do voto direto para o cargo máximo do país. Então, eu acho que essa é uma boa reflexão, né? Sempre pensar que o Congresso ele tem que ser o nosso canal de comunicação da sociedade com os poderes, né? Tanto o próprio poder legislativo, mas também com o executivo, com o judiciário. Então, o Congresso tem que ter essa capacidade de representar a sociedade. Quando isso não acontece, né, existe uma crise de representatividade, que é preciso que a sociedade, né, tome consciência disso e passe a amadurecer a sua escolha política. Isso independente de partido, de candidato. O que eu quero dizer aqui é que cada indivíduo tem que ter o maior grau de esclarecimento, de consciência política possível para fazer a melhor escolha, né, seja em qualquer nível, em qualquer eleição, né, justamente para que não haja essa crise de representatividade, que no meu entender foi o que impossibilitou as diretas já de terem sido aprovadas, né? Menos mal que foi somente por um mandato, né? A partir de 89 nós passamos a eleger o presidente pelo voto universal direto, né? 2 presidentes nesse período foram afastados, sofreram impeachment, e nem por isso o nosso sistema eleitoral, né, para o cargo máximo foi abalado. Nós continuamos a eleger o presidente, acabamos de eleger mais um presidente há 2 semanas atrás, né, e não vejo no horizonte que as manifestações ou que qualquer sinal de que vai haver interrupção das eleições, né? Eu acho que havia essa desconfiança do primeiro para o segundo turno, mas parece que essas 2 semanas já são suficientes para a gente dizer
que a democracia seguirá o seu curso, né? E nós continuaremos a eleger os nossos representantes, do vereador ao presidente. Então, a Direta Já é uma página importante da nossa história política recente, é uma simbologia de que realmente nós queríamos e queremos democracia, né? E as pessoas que resistem à democracia precisam conversar, dialogar, justamente para perceberem o poder da democracia, né? Eu sou um defensor inconteste da democracia. Acho que sem democracia não há civilidade, não há diálogo, não há sociedade, né? Então a Direta Já ela foi vítima, né, de um certo receio, de um certo conservadorismo do Congresso brasileiro, mas ela nunca deixará de ser uma página importante da nossa história, que foi o caminho que fez com que nós tivéssemos eleições presidenciais, né, nos últimos 30 anos, né, e quiçá, enquanto existir democracia, que exista, né, uma sociedade justa e que exista sempre a capacidade do povo escolher aqueles que o vão governar. É isso aí, deixa o seu comentário, deixa as suas sugestões, curta o nosso canal e vamos em frente por um Brasil com mais conhecimento. Um abraço.